E aí, pessoal, vamos falar dos muitos testes de Luiz Felipe Scolari nos treinamentos. Isso mesmo, tem coisa que até me surpreendeu. E também na mudança na superconcentração, César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, com esse recado, que é para você que está precisando de uma renda extra. Que tal trabalhar para empresas, ganhando em dólar e na segurança de casa? Sim, só é necessário um computador ou um celular com internet. O curso Lucrando em Home Office ensina um passo a passo profissional e lá tem uma equipe que lhe ajuda se você não tem experiência. Para comemorar os 10 mil alunos satisfeitos, o curso está saindo por tempo limitado por apenas R$ 47,00 e com garantia de satisfação. Clique agora no link da descrição deste vídeo e garanta sua vaga promocional para começar a trabalhar ainda hoje. O técnico Luiz Felipe Scolari tem feito muitos testes nos treinamentos, alguns até de forma surpreendente. Nós temos boas notícias. A primeira delas, o retorno de Walter Kahneman aos treinos normais. O Grêmio, hoje é sábado, o Grêmio não tem mais folga até o próximo domingo e vai treinar todos os dias às 9 horas da manhã. Não treina em 2 turnos, mas treina todos os dias às 9 horas da manhã. E a concentração mudou um pouco. Vocês lembram que se colocou a informação de que a concentração começaria na noite de terça. Não, ela vai começar na noite de quarta-feira. Então teremos quarta de noite, quinta de noite, sexta e sábado. 4 noites de concentração. Lembrando, os jogadores treinam pela manhã e vão para a concentração. É realmente puxado, forte. E o Grêmio quer, a partir daí, buscar essa concentração, visando a final de Copa do Mundo, que é o jogo contra o Ceará, domingo, às 11 horas da manhã. Gente, vamos avançar. Por quê? Nós tínhamos uma ideia de time, né? Como é que o Grêmio parte para esse jogo? Parte com o Chapecó, o Wanderson e o Rafinha nas laterais, uma dupla de zaga que tem dúvida, que poderia ser Jeromel e Kahneman, mas pode ser também Juan e Jeromel, 2 volantes, né? o Thiago Santos, o Vijaçante, um meia que é o Campaz, aí nós temos Alisson, Ferreira e lá na frente o Borja. Esse é o time que o Grêmio sai. Vamos lá, começou o trabalho, é esse. Só que o Filipão, ele utilizou uma posição que é um termo meu, mas que eu vou colocar, que é, ele zerou a conta. Essas 2 semanas, me parece que são 2 semanas que ele não quer olhar muito para trás, ele quer olhar para frente. E olha que curioso, a partir daí, os testes que nós estamos vendo. Vou começar pela defesa. A defesa hoje teve, em alguns momentos, Jeromel, Kahneman. Os laterais, por exemplo, em alguns momentos se teve Rafinha e Guilherme Guedes. Rafinha atuando pela direita e Guilherme Guedes pela esquerda. Opções. Lá no meio, também mudanças importantes em matéria de possibilidades. Sabe quem é que foi, de alguma maneira, resgatado? Jean-Pierre, ele mesmo, podendo ser ele o meio articulador por dentro. Poderia ser um jogador também a ser avaliado. Então, Jean-Pierre por dentro, ele que formou, né, em parte do treinamento com Alisson, Ferreira e Jean-Pierre, dando depois espaço para que Campaz pudesse trabalhar por ali. Na frente, me parece unânime a figura de Borja. O Grêmio monta testes e desenvolve testes exatamente buscando isso. Outro que também começa a ganhar mais espaço, Jonathan Robert, foi testado também pelo lado esquerdo. Filipão abre as possibilidades, tenta colocar o grupo todo em movimento nesses dias de treinamento e neste instante, se bater, fechar numa escalação, está errado, não se tem essa noção. Quando tu coloca, por exemplo, e eu vou falar sobre isso, quando tu coloca, por exemplo, alguns nomes na frente, me parece importante. Agora, quando tu bate nesse nome, aí a gente tem que ter um pouco de cuidado. Eu vou falar o seguinte, tem gente, por exemplo, o Sérgio Boas colocou hoje, ele tem dúvida, inclusive, se o Filipão vai continuar com o Chapecó, para te ver o nível de dúvida. Eu, com relação ao Chapecó, não tenho essa ideia, para mim ele vai para o jogo. Mas tem até essa dúvida. Na lateral direita, se é bem verdade que em alguns momentos o Filipão utilizou o Rafinha, eu acho que ele pode sim
continuar, ele deve continuar com Wanderson de um lado e Rafinha do outro. Guilherme Guedes volta a treinar, ganhar espaço, mas ainda está abaixo fisicamente, então eu acho que nas laterais nós não vamos ter dúvida. Por mais que ele coloque os jogadores para atuar, eu acho que nós teremos Wanderson de um lado e Rafinha do outro. A volta de Walter Kahneman para a defesa, essa sim pode ser uma mexida importante, porque aí nós teríamos de volta Jeromel e Kahneman em alto nível. Talvez esse seja o principal ponto para a gente avaliar em matéria de retorno. Kahneman vinha treinando em separado, tem essa lesão crônica, tem um número muito baixo de jogos nas últimas temporadas, mas poderia esse retorno ser importante se estiver bem fisicamente. Se não tiver, deixa fora. Não podemos ter ninguém a meio pau, temos que ter todos 100% para tentar fazer a diferença. No meio-campo, aí sim, os dois primeiros nomes eu não discuto. Não, por mais que se coloque, botou o Sarará, botou um ou outro ponto, para mim nenhuma discussão sobre Thiago Santos e Vijaçante. Vijaçante mais adaptado, então Thiago Santos e Vijaçante. Não vejo possibilidade de mudar nesse ponto. Esse treino do Jean-Pierre e a volta de o Jean-Pierre como opção me parece a grande novidade dessa conversa que a gente está tendo. A grande novidade. Não imaginava isso. Ele treinou uma parte, depois o Campaz. Eu ainda coloco o Campaz, mas vou ficar de olho nisso, porque essa para mim é uma grande novidade. De todas as novidades, me parece que essa é a novidade principal. Será que nós vamos mais uma vez apostar na figura do GPR? Essa é uma pergunta que nós vamos saber apenas uma hora antes do jogo, mas durante a semana de treinos a gente vai acompanhar, atualizar e colocar. Não me parece, portanto, acho que o Grêmio ainda vai, lembrando que o Campaz jogou um pouco contra o Flamengo, jogou pouco mais de meio tempo contra a equipe do Corinthians, então ainda tem muito que dar, muito que se adaptar. O Vijaçante mesmo, tem poucas partidas também vai se adaptar. Não vejo como uma mudança estrutural nesse sentido. E aí vamos para frente, tá? Sem Douglas Costa, que vai demorar um pouco ainda, nós temos Ferreira, Alisson e Jonathan Robert brigando por 2 vagas. Neste momento, sem discussão, Alisson pela direita e Ferreira pela esquerda. Mas Jonathan Robert vem ganhando espaço, vem evoluindo nos treinamentos, vem se colocando à disposição do Filipão e quem sabe pode ser uma surpresa. Mas também eu ditaria o ritmo um pouco diferente, acho que vai Ferreira, vai Alisson. E na frente o incontestável, o centroavante Borja, que tem sido importante, inclusive no campo das lideranças, e a partir daí a gente começa a desenvolver e montar o time que o Grêmio tem para os jogos. É importante a gente sempre avaliar que serão muitos treinamentos, então talvez as coisas possam se modificar, e enquanto não se modificam, o Filipão está pensando muito para solucionar o problema do Grêmio. É fundamental que o Grêmio consiga sair dessa situação rapidamente, e isso passa obrigatoriamente por esse jogo. Todo o embate é para fazer uma final da Copa do Mundo e o Grêmio está testando todas as possibilidades. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.